Olá, amados, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Nós não sabemos qual é o horário que vocês costumam estar assistindo os vídeos, né? E mais uma vez, estou aqui para estar compartilhando com você uma palavra de vida, né? Uma palavra para ministrar ao seu espírito. Eu já quero declarar que essa palavra, ela vai se chegar a você, né? Com muita profundidade. Ela vai atingir o seu espírito, né? É diante desse mover, é diante dessa certeza que eu tô aqui para ministrar sobre a tua vida, sobre o teu coração nesse momento, né? São dias de muita clareza, né? São dias onde o Senhor, ele tá clareando muitas coisas para nós, né? Você vai notar que talvez nesse período você vai ouvir, preste atenção, ouvir palavras que inclusive já foram ministradas, né? Conselhos que inclusive você já recebeu, mas você vai notar algo interessante que vai acontecer nesse tempo, que você vai começar a receber de uma outra forma, de uma outra maneira, como talvez você nunca ouviu, como você nunca recebeu, e algo muito poderoso vai acontecer dentro de você. Eu quero profetizar que já está acontecendo na verdade. Amém, amados? Se você ainda não está com a sua Bíblia, eu te convido aí a pegá-la, amém? Tê-la aí nas suas mãos. Nós vamos acompanhar juntos aquilo que o Senhor tem. Eu não sei como você está aí na sua casa, né? Eu estou aqui e eu estou com o meu coração alegre, estou com o meu coração em paz, né? Sabe por quê? Porque a fé, entenda algo, a fé ela não é um sentimento, né? A fé ela é uma certeza. E toda pessoa que vive pela fé, ela vive com essa certeza. Então uma pessoa que vive com certeza é uma pessoa que ela se apoia inteiramente naquilo que está escrito. Então quando eu olho para aquilo que está escrito, eu só tenho motivos para me alegrar, né? Para celebrar o Senhor. Quando você olha para aquilo que está escrito, você só tem motivos, né? Para continuar caminhando com mais vontade, com mais intensidade na presença do Senhor. Amém? Então meu coração está assim. Eu quero declarar em nome de Jesus que o teu coração também está assim, tá? E se não estava, vai ficar a partir de agora em nome de Jesus, tá? Eu não sei se você acompanhou a palavra da semana passada, do domingo passado que eu compartilhei aqui, né? Se você não acompanhou, vai lá no canal da igreja e acompanha, ouça, tá? Porque essa palavra aqui, ela tem uma ligação, né? Com aquela palavra que foi ministrada, que foi liberada, tá? O que o Senhor quer, que o Senhor deseja falar conosco nesse dia? Uma vida de respostas. Ou uma vida de resposta. É essa vida que você tem? E se não é, o porquê é que você não está tendo? Né? Ou por que é que as pessoas elas não estão tendo uma vida de resposta? Nós temos que entender que uma vida de oração ela está inteiramente ligada, totalmente ligada com uma vida de resposta. É por isso que lá, você não precisa abrir, mas lá em Jeremias 33:3 está escrito o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, clama a mim, oração, responder-te-ei, aqui está a resposta. Então o próprio Senhor, Ele afirma, Ele confirma que Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus que nos traz a resposta. Então por isso que nós temos que ter o desejo profundo de termos uma vida de resposta. O que leva as pessoas, entenda algo, o que leva as pessoas a não terem uma vida de resposta é a religiosidade. Porque a religiosidade, amados, a vida religiosa, ela faz com que você se preocupe mais
com a oração que você faz do que com o coração que você tem. E para você ter uma vida de resposta, é isso que nós vamos ver hoje pela palavra do Senhor. 3 textos aqui, né, para te dar muita clareza e clareza no seu espírito. Nós vamos ver aqui pela palavra de Deus quando é que de fato o Senhor ele nos responde. E o porquê que muitas pessoas, às vezes, elas não são respondidas, elas não são atendidas. Se o Senhor, ele é um Deus que responde. Se nós servimos a um Deus que é um Deus de resposta. Se está escrito na própria palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse comigo. Eu vou fazer essa leitura pela NBV e também pela Plenitude, tá? Livro de Tiago. Se você puder, abra aí. Tiago, capítulo 5, a parte B do verso 16, tá bom? Tiago, capítulo 5, a parte B, né, do verso 16. Tá? Nós temos que entender que uma vida de resposta, ela está totalmente ligada ao coração que você tem. Que uma vida de resposta, ela é baseada, guarde aí, anote aí, ela é baseada no relacionamento que você tem e não nos pedidos que você faz. Uma vida de resposta, ela é baseada no relacionamento que você tem e não nos pedidos que você faz. Então, se eu quero ter uma vida de oração, sem entender o meu relacionamento com o Senhor, sem entender o coração que eu tenho que ter diante dele, diante da palavra, eu não vou ter uma vida de resposta. Agora, a partir do momento que eu entendo o meu relacionamento com o Senhor, fora, longe, bem longe da religiosidade, quando eu entendo o meu relacionamento com Deus, eu vou me preocupar com o meu interior, eu vou me preocupar com o meu coração. Ou seja, eu vou ter o desejo de corresponder a tudo aquilo que está escrito. Aí volta lá na palavra da semana passada. Eu vou ter o desejo, eu vou ter uma vontade muito grande de andar de acordo com aquilo que está escrito. Ou seja, eu vou sempre ter a coragem de ficar frente a frente com a palavra. Amém? Frente a frente com aquilo que está escrito. Porque não se esqueça, todas as situações, elas vão te colocar frente a frente com a palavra de Deus. Agora, a oração, ela vai colocar você e eu frente a frente com o próprio Deus. Você já parou para meditar nisso? Que a oração, ela te coloca, ela me coloca frente a frente com o próprio Deus. Ela coloca o nosso coração. Queridos, a oração, ela expõe o nosso coração ao Senhor. É por isso que pessoas que não entenderam o relacionamento, elas vão para a oração achando que a oração é um momento de pedidos. Entenda algo, né? A oração, ela está totalmente ligada ao seu coração e não ao seu pedido, e não à sua necessidade. É por isso que quem entendeu o relacionamento com Deus, entenda algo, quem entendeu o relacionamento com Deus, quando se retira para orar, quando está ali a sós com o Senhor, quando está no seu secreto, as pessoas, elas pedem menos. Elas só chegam e apresentam o quê? O seu coração. E é onde o Senhor vem e corresponde àquilo que está dentro. Ouça aqui. Pela plenitude. Tiago capítulo 5, verso 16 está escrito assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está querendo dizer o quê? Que a oração feita por um justo, ela é eficaz. Pela NBV está escrito assim: a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Ou seja, a oração de uma pessoa obediente, a oração de uma pessoa que anda em verdade, a oração de uma pessoa que está alinhada, a oração de uma pessoa que está ajustada com a palavra de Deus. A oração dessa pessoa será eficaz. A oração dessa pessoa terá resposta. Então, ou seja, a pessoa, ela vai ter uma vida de oração, entendendo o relacionamento dela, entendendo o relacionamento que ela tem que ter com o próprio Senhor.
E é através desse relacionamento, é através desse coração, de uma vida em verdade, uma vida em justiça, uma vida alinhada, uma vida totalmente ajustada com a palavra. Quando a pessoa fica frente a frente com o próprio Deus na oração, quando o Senhor for na oração expor o próprio coração dessa pessoa, Ele vai encontrar aquilo que lhe agrada, Ele vai corresponder. Amém? Esse é o primeiro ponto que você precisa anotar e ter isso muito claro no seu espírito, amados. Porque a religiosidade já roubou muitas pessoas, já fez muitas pessoas caminharem, talvez durante muito tempo, tendo uma vida de oração sem entendimento. Uma vida de... Por isso que pessoas oram, estão habituadas a orar, a buscar, né, a se apresentar ao Senhor e nada se move, nada acontece. E quantas pessoas que só acreditam e às vezes só falam, né? Se às vezes é indagada por algo, eu estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus. Não, eu estou buscando. Né? Quando você nota, o que você está fazendo? Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou esperando em Deus. Mas se nós liberamos essas frases, amados, sem entendimento de um relacionamento profundo com o Senhor, nós não vamos viver uma vida de respostas. É isso que precisa ficar claro no nosso espírito. Grave isso no seu espírito. O Senhor é Deus que responde. E é tão maravilhoso porque uma vida de resposta não é somente no sentido de você receber algo da parte de Deus, mas é do próprio Senhor se revelar a você. Porque quando você é respondido, é sinal que a sua voz foi ouvida. E não existe nada mais tremendo do que você saber que você está sendo ouvido e que você está sendo atendido, correspondido, amados. Só que para isso nós precisamos estar em justiça. Presta atenção, o Senhor ouve a todos. Ele ouve a todas as orações, mas não são todas que Ele atende. Lá no Salmos 34, verso 17, está escrito: sim, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas dificuldades, pela NBV. Então, a palavra é bem clara. Os justos, a oração dos justos, os justos clamam. A pessoa que obedece, a pessoa que está com a vida, o Senhor tem falado muito conosco, preste atenção nisso. O Senhor tem falado muito conosco aqui. Você que tem ouvido os vídeos, as ministrações, né? Pessoas estão compartilhando também o que? Vida na palavra. Viver aquilo que está escrito. Esse é o único meio, queridos, de nós termos a garantia que nós teremos uma vida de resposta. Depois que eu alcancei isso, pela graça do Senhor, com o entendimento que Ele me deu, eu nunca mais na minha vida, assim como eu falei no domingo passado, quando a gente alcança, né? Nunca se esqueça disso. Quando você alcança algo da parte de Deus, é para você andar, é para você caminhar segundo aquilo que você já alcançou. Você não pode voltar, você não pode retroceder. Então, se hoje você está alcançando esse entendimento, a partir de agora, caminhe por ele, ande por ele, não volte, não retroceda. Continue caminhando segundo aquilo que você já alcançou da parte de Deus. Amém? Então, quando eu alcancei isso, eu nunca mais aceitei na minha vida simplesmente orar e não ver o Senhor mover, não ver o Senhor responder, não ver o Senhor se revelar. Você não pode se acostumar a andar assim, a caminhar assim. Isso é religiosidade. São os religiosos que simplesmente oram e saem de cena. Querido, o religioso está acostumado a orar e sair de cena, a orar e ir embora. Ora é como se escrevesse os pedidos, né, de oração no papelzinho, ora, vai lá, entrega ao Senhor e vai embora. Não, isso não é relacionamento. Relacionamento é aqui, ó. É face a face, é olho no olho. É por isso que quando você está na oração, não tem como você estar assim, né? Na oração não, na oração você vai ficar frente a frente com o Senhor. Na oração, o seu coração vai ser exposto, né? Ou seja, as verdades que estão ali dentro vão ser expostas. De igual forma, se não estiver,
Ou seja, se o coração não está alinhado, quando é que o meu coração vai estar alinhado? Quando eu estou vivendo de acordo com aquilo que está escrito. Então eu vou orar, o Senhor, Ele vai expor o meu coração e de acordo com aquilo que eu estiver buscando em oração, Ele vai me responder ou não. Amém? Isso está claro para você? Então eu queria que você abrisse o texto de hoje. Amém? Um texto que eu acho que você conheça, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, tá? É um texto onde Elias, né? Ele desafia os profetas de Baal, né? Eu vou só me ater em alguns versos, 4 versículos apenas, amém? Mas Elias, ele está diante dos profetas de Baal e ele diz que o Deus, tá? Ele usa até o D minúsculo, o Deus que respondesse por fogo, olha, o Deus que respondesse. Qual é o Deus que responde? O nosso Deus, é o único, tá? Só que não basta você ter a certeza que o Senhor é Deus que responde, se você não desejar ter uma vida de resposta. Não basta você ter a certeza que o Senhor é um Deus que responde, se você não tiver um anseio no seu espírito de ter uma vida de resposta. Lembre-se que uma vida de resposta é baseada no relacionamento que você tem e não nos pedidos que você faz. Para isso, alinhamento no coração, tá? Então, Elias diz o quê? Que o Deus que respondesse por fogo, esse seria Deus, tá? E os profetas aceitaram aquele desafio, tá? E os primeiros a invocarem o seu Deus, no caso D minúsculo, né? Porque os profetas de Baal iriam invocar o seu Deus, tá? Que não era o nosso Deus, o único Deus que responde. Primeiro eles foram e, óbvio, não obtiveram resposta. Mas aí chegou a vez de Elias. Era Elias, então, que teria que orar. Era Elias, então, que teria que invocar para ter resposta. Você já imaginou o cenário? Elias estava diante dos profetas de Baal. Elias estava diante de uma necessidade, porque ele precisava de uma resposta. E Elias estava frente a frente com o próprio Senhor. E é quando você fica frente a frente na oração com o próprio Senhor que você consegue ver exatamente como é que está o seu coração. Elias, ele diz assim no verso, eu queria que você acompanhasse, amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 36. Está escrito assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Guarde isso aí no seu espírito. Esses 2 pontos, tá? Manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Você nota aqui? Algo que nós precisamos, nesse dia, entender e aplicar. A oração de Elias é uma oração que ele não simplesmente leva algo ao Senhor, mas ele também chama para si. Vou repetir. A oração de Elias não é uma oração que simplesmente leva algo ao Senhor, mas é uma oração que também chama para si. Essa é a chave da resposta. Essa é a chave para ter uma vida de resposta. Resposta que eu digo em todos os sentidos e, acima de tudo, para você viver uma vida de revelação. Para você ter o Senhor se revelando a sua vida dia após dia, porque essa é a maior resposta que uma pessoa ela pode ter em toda a sua caminhada com o Senhor. A nossa oração, amados, é uma oração que tem que sempre, você tem que levar algo ao Senhor, mas você também precisa chamar para si. Ou seja, você precisa chamar para você a responsabilidade da resposta.
A responsabilidade da resposta está em você. A responsabilidade da resposta está em mim. Nós não podemos simplesmente levar ao Senhor. Quando Elias, isso é bem claro, quando Elias ele diz assim, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel. Ele está levando ao Senhor. E quando ele fala assim, e que eu sou o teu servo, ele está chamando para ele. Ele está pedindo, ó, eu sou o teu servo. Em outras palavras, eu estou na sua presença. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Queridos, aprenda a chamar para si. Tenha a ousadia de chamar para a tua vida essa responsabilidade. Sabe por quê? Sabe quando é que nós temos essa ousadia, essa coragem? E por que é que muitos não têm? Por que é que as pessoas simplesmente elas vão orar, elas entregam algo ao Senhor e elas saem de cena? Você percebe que Elias ele entrega ao Senhor, mas ele permanece no mesmo lugar. Elias ele não sai de cena, Elias ele não vai embora. E note que Elias ele não estava dentro de um quarto com a porta trancada onde ninguém estava vendo. Elias estava diante dos profetas de Baal, Elias estava diante de uma necessidade e Elias estava diante do próprio Senhor. Elias estava frente a frente com o próprio Deus através da sua oração. E nós só temos essa mesma ousadia, essa mesma coragem, amados, quando nós não temos problema nenhum do nosso coração ser exposto. Porque nós temos a certeza que nós estamos andando em justiça, que nós estamos obedecendo, que nós estamos andando em verdade, que nós estamos correspondendo àquilo que está escrito. Mas talvez você pense assim agora, pastora, é impossível. Eu sou falho como homem, eu sou falha como mulher, né? Eu tenho defeitos, eu erro, muitas vezes eu erro o alvo, mas eu quero dizer algo para o teu coração. Quando eu aprendi isso, eu nunca mais me esqueci. O Senhor ele não vai cobrar nada de você, Ele não vai cobrar nada de mim, daquilo que eu ainda não alcancei, daquilo que eu ainda não ouvi, daquilo que Ele ainda não me aconselhou. O Senhor não cobra aquilo que nós não sabemos. O Senhor não cobra aquilo que nós ainda não alcançamos. Que nem essa palavra está sendo liberada hoje para o teu espírito. Talvez esse entendimento aqui possa ser um entendimento que você ainda não tinha alcançado, mas a partir de hoje você está alcançando. Então amanhã ou depois o Senhor ele pode te cobrar. O Espírito Santo ele pode cobrar isso de você. O que nós precisamos entender, amados, que nós temos que estar com o nosso coração alinhado, com a nossa vida alinhada, diante de tudo aquilo que nós já ouvimos, já sabemos, já fomos instruídos, já fomos aconselhados, porque senão a palavra não diria que a oração do justo, ou seja, a oração daquele que anda em verdade, a oração daquele que está alinhado com a palavra de Deus. Amém? Então as pessoas elas só vão ter coragem de chamarem para si, se elas não tiverem receio algum do seu coração ser exposto. Agora, pessoas que estão simplesmente orando e fazendo da oração um momento de pedidos, né? Entra para orar, mas é só um momento de pedidos e não entende o relacionamento, não consegue viver, não consegue ter uma vida de resposta. E para você ter uma vida de resposta, querido, não é simplesmente você achar que, então eu posso simplesmente pedir ao Senhor com fé e Ele vai me responder. Preste atenção, muito mais do que isso. Ele vai corresponder à vida que você está tendo diante da sua palavra. Tá? Ele vai corresponder à vida que nós estamos tendo diante da palavra. Então, nunca se esqueça disso. Na oração, eu entrego algo ao Senhor, mas eu chamo para mim também. Quando Elias ele faz isso, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, mas que eu sou o seu servo. Eu estou chamando para mim essa responsabilidade. E é tão interessante que depois ele diz, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O que acontece? Toma isso para a tua vida. Toma isso para o teu espírito, amados. Então, caiu fogo do Senhor. E consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. O nosso Deus é Deus que responde. E preste atenção, quem se alinha não se isenta. Quem se alinha não se isenta. Quem tem uma vida alinhada aqui não tem problema de ficar frente a frente com o próprio Deus na oração. Eu quero te dar alguns exemplos. Eu creio que já está clareando para você aí. Mas quando você for orar por alguém, quando você for apresentar algo ao Senhor, nunca se esqueça de uma coisa, que a primeira pessoa que vai ficar frente a frente com o próprio Deus é você. Por exemplo, você é casado, você vai orar pelo seu marido ou você vai orar pela sua esposa e você vai apresentar, uma situação ou a vida dele ou a vida dela em oração. Não é ele e não é ela a primeira pessoa que vai ficar frente a frente com o Senhor. A primeira pessoa que vai ficar frente a frente com o Senhor é você. O primeiro coração que vai ser exposto é o seu. Quando você for orar pelo seu chefe, pelo seu supervisor, pelo seu gerente, seja como for intitulado na sua empresa, lembre-se, não é ele e não é ela que primeiramente vai ficar diante do Senhor na oração. A pessoa que vai ficar frente a frente com o Senhor na oração é você. O coração que vai ser exposto é o seu. E é isso que muitos ainda não tinham entendido. Quando você for orar pela sua vida financeira e expor ao Senhor as suas questões, as suas dificuldades, lembre-se, é você que vai estar frente a frente com o Senhor. É o seu coração que vai ser exposto. E o Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai corresponder a tudo aquilo que Ele encontrar. Imagine que aqui, está o seu coração. O Senhor começa a ver como é que Ele está. Se Ele está realmente correspondendo a tudo aquilo que está escrito. Se Ele está realmente alinhado. Bem, Ele está olhando. E Ele só vai corresponder. Então, amados, quem se alinha não se isenta. Quem se alinha tem ousadia. Tem a mesma ousadia de Elias. Porque a palavra do Senhor diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que qualquer outro ser humano. Mas ele orou e ele foi respondido. Eu não sei como é que você estava vivendo. Nós estamos num tempo, amados, que nós precisamos mais do que nunca almejar, ter essa vida, viver essa vida. Nós temos que chamar isso para nós, sabe? Ter esse senso no nosso espírito, esse senso mesmo de responsabilidade espiritual. Quando Elias, ele diz, olha, manifeste-se hoje. Aí você fala, uau, que tremendo, que ousadia é essa, diante de todos. Então, só que é essa mesma ousadia que o Senhor, Ele espera de nós. É a mesma ousadia que nós precisamos ter na presença do Senhor. Se nós estamos andando em justiça, se nós estamos obedecendo, se nós estamos fazendo a sua vontade. Amém, queridos? Que essa palavra, ela tenha se achegado ao teu espírito, amém? E que você possa ter sido ministrado aí profundamente. É o que eu declaro, é o que eu desejo, amém? De todo o meu coração. Que você nunca mais na sua vida se esqueça disso, amém? Que uma vida de resposta é baseada no relacionamento que você tem e não nos pedidos que você faz. E quando você entende que a vida de oração ela está muito mais ligada ao seu coração do que à sua própria necessidade, você vai entrar para orar e você vai ver, e você vai notar que você vai pedir muito menos, você só vai apresentar o seu coração e o Senhor vai corresponder, amém? Então, se você está alinhado, não se isente, não saia de cena, não vá embora, permaneça onde você está, amém? Fique frente a frente com o próprio Senhor, através da oração, amém? Eu quero declarar e profetizar que você terá uma vida de resposta em nome de Jesus, amém? Que essa palavra tenha alcançado você, alcançado tua casa, alcançado a tua família. Compartilhe essa palavra, amém? Com mais vidas, com seus amigos, familiares, vizinhos, amém, queridos? E antes de eu encerrar, queria deixar aqui 2 avisos para você. Primeiro,
Acredito que todos saibam, amém? Que infelizmente a quarentena ela se estendeu, amém? Até o dia 31 de maio. Então, até o dia 31 de maio nós continuaremos nos nossos lares e as palavras ministradas elas continuarão sendo através dos vídeos, amém? Nós não deixaremos de estar gravando, de estar enviando para você, né, o alimento para o seu espírito, tá? Só que até o dia 31 o templo continua com as portas fechadas. E amados, é de extrema importância que nós venhamos a entender nesse tempo que a nossa fidelidade ela não pode se apartar das nossas vidas nesse período, porque princípio não se quebra, princípio se cumpre. Eu quero agradecer, acima de tudo, ao Senhor que tem nos surpreendido. Algumas semanas atrás eu recebi uma palavra, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, né? Uma palavra profética me dizendo que o Senhor iria me surpreender, né? Que o Senhor iria fazer muito mais. E eu agarrei aquela palavra. E eu vejo o Senhor de fato nos surpreendendo, fazendo além daquilo que nós esperávamos. O Senhor tem suprido todas as necessidades da casa de oração, porque a obra é dele, é ele que sustenta. E eu quero agradecer ao Senhor, mas também quero agradecer a você que tem entendido, a você que tem se mantido fiel, a você que tem sido uma coluna, a você que tem sido mantenedor da obra de Deus, a você que não tem deixado de honrar ao Senhor, a você que tem cumprido com o princípio, amém? E tem se lembrado e se preocupado com a casa do Pai. Com toda certeza, amados, isso é algo louvável ao Senhor. E que nós, como igreja, continuemos, amém? Com a mesma fidelidade. Então não deixe de entregar seu dízimo, sua oferta, né? Você que continua trabalhando, né? Você que não teve, ainda que você tivesse tido uma redução, né, do seu salário, de acordo com aquilo que você recebe, né? Nunca se esqueça de devolver a parte que é devida ao Senhor. Amém, amados? Isso é palavra. Amém? Aí quando você ficar frente a frente com o Senhor na oração, quando o seu coração for exposto, Ele vai te responder e vai suprir todas as suas necessidades em glória. Nada irá te faltar, nada nos faltará. Amém, queridos? Então, continue sendo fiel, entregando seu dízimo, sua oferta. Nós sabemos que o único meio, né, é a conta da igreja, através de transferência, mas você que porventura precisa de um auxílio, de uma ajuda, você deseja entregar o seu dízimo, pessoas têm nos procurado, amém? E isso nos traz muita alegria de ver a fidelidade das pessoas, né? Nos procurando, querendo realmente entregar. Então você que deseja entregar o seu dízimo e não tem condições de ir ao banco, procure, entre em contato com a diaconisa Renata ou com o irmão Tiago, amém? Que é o tesoureiro da igreja. Eles estão dispostos a ajudar aqueles que desejam entregar, amém, queridos? É só entrar em contato com eles, que eles vão estar ajudando os irmãos, auxiliando aqueles que porventura não têm condições, tá? Para estar indo ao banco ou para estar efetuando, tá? A transferência. Então esse é o meio, tá? E você que de repente está precisando de um auxílio, de uma ajuda, seja para você, tá? Ou para alguém que você conhece que esteja necessitado, nos procure, tá? Porque nós continuamos aqui com um desejo muito grande no nosso coração e o Senhor sabe disso, tá? Temos se voltado para isso, amados, principalmente nesse tempo. Temos atentado bastante para aqueles que estão necessitados. Então, se você conhece alguém ou se você está precisando de algum auxílio, nos procure, entre em contato conosco, que nós estamos aqui para servir ao Senhor e para servir a igreja, para servir a você, amém? Que está nos ouvindo. Estamos com saudades de todos, amados, e eu também peço, tá? Eu peço isso em nome de Jesus, que você não deixe seu coração, que você não deixe a sua fé esmorecer, o seu coração se esmorecer, que você continue buscando, que você continue firmado, alicerçado nesse tempo. Amém, queridos? Nós somos um corpo, e se um dos membros não estiver bem, todo o corpo sente. Então, se de repente você não está bem, procure ajuda. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Amém? Nós somos um, e juntos nós somos mais fortes. Tá bom, queridos? Cremos
também que o Senhor ele vai proporcionar uma outra festa, né? Porque todos sabem que esse mês seria o mês do aniversário da igreja. A casa de oração esse mês, para a glória de Deus, ela completa 8 anos, né? Só que nós não vamos poder celebrar essa festa nesse mês, mas nós cremos que o Senhor, ele já tem uma data marcada para que essa festa aconteça aqui na terra, tá bom, queridos? Então, infelizmente, esse mês nós não iremos celebrar a festa de aniversário da casa de oração, mas assim que nós retornarmos ao templo com absoluta certeza, nós vamos celebrar muito, nós vamos fazer muita festa, nós vamos estar mais juntos, amém? Mais unidos ainda, tá? Porque é isso que o Senhor deseja de cada um de nós, amém? A nossa comunhão, o amor fraternal, tá bom, queridos? Então eu deixo aqui, né, um grande beijo no seu coração, declaro sobre a tua vida, declaro sobre a tua casa a bênção do Senhor, que ela se achegue, que ela permaneça aí aonde você está, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem na paz, em nome de Jesus.